Bom dia, meu nome é Luiz Gabriel e eu e minha dupla, Marcelo Souza dos Santos, vamos apresentar um trabalho sobre turbomáquinas térmicas. Aqui o sumário. Introduzindo, as turbomáquinas térmicas têm papel fundamental nos setores industriais que, principalmente, envolvem trabalho mecânico e geração de energia. Elas são capazes de converter a força de movimento dos fluidos de trabalho com que trabalham, considerando uma turbina a vapor, no caso, o vapor, em trabalho mecânico, por meio de componentes rotativos, como, por exemplo, rotores e estatores. Fabricantes de turbina a vapor no Brasil. Vendo no Brasil uma ótima oportunidade de lucro, as empresas deram início a grandes investimentos em montagem de instrumentos, por exemplo, ensinando aos seus colaboradores o ofício de montagem. Visto que a aplicação de turbinas a vapor e a gás nessas áreas vinha com um aumento bem grande e evidente de eficiência, muitos polos começaram a se desenvolver nesta área e, por consequência, a demanda por turbinas aumentou muito. Então, a gente vai falar sobre algumas dessas empresas que começaram a produzir turbinas a vapor aqui no Brasil. Por exemplo, a Vortis, a NG Metalúrgica, a Texas, a Siemens Energy e a WEG. Iniciando sobre a Vortis, ela teve início em 2014 e teve como propósito introduzir soluções para manutenção eficiente e de boa qualidade, principalmente na área de turbomáquinas. Ela cresceu referência também em soluções de geração de energia para pequeno e médio porte. E a sua tecnologia ela é conhecida por ser 100% brasileira. Falando um pouco do catálogo da empresa, primeiramente falando sobre as turbinas a vapor de condensação, elas visam aproveitar ao máximo a energia do vapor. As turbinas a vapor de condensação da Vortis se classificam como axiais e com isso elas têm um custo mais elevado, em compensação uma eficiência mais elevada. A rotação por minuto da turbina vai de acordo com o projeto. A pressão máxima e a temperatura máxima de entrada do fluido de trabalho, ou seja, o vapor, são respectivamente 42 bar e 450 graus Celsius. E a pressão de saída é a vácuo. Aqui são alguns modelos do equipamento que eles produzem e disponibilizam. Falando agora das turbinas a vapor de contrapressão, elas servem basicamente para diminuir a pressão do vapor, que geralmente está saindo de uma caldeira, e deixa o fluido de trabalho, o vapor, a pressão e temperatura necessários para serem usados nos processos aos quais o vapor vai ser enviado. As condições do vapor elas vão ser controladas pela queda entálpica. As turbinas de contrapressão, adicionalmente, elas conseguem suprir energia e também utilizar tanto da energia térmica e da energia mecânica que o vapor que entra nelas para diminuir a pressão proporciona. Elas conseguem usar essa energia térmica e essa energia mecânica para, por exemplo, produzir energia ou então usar essa energia térmica em outros processos. Como na turbina, no exemplo de turbina anterior, a rotação é de acordo com o projeto, a pressão máxima de entrada é 42 bar e a temperatura máxima de entrada é 450 graus Celsius. A pressão de saída é a de vácuo. Turbinas para microgeração de energia. Elas reaproveitam do calor e dos resíduos que são criados após o vapor passar pela turbina, reduzindo os custos da linha. Ela é utilizada como alternativa para a produção de energia em indústrias de pequeno e médio porte.
Rotação RPM de acordo com o projeto, pressão máxima de entrada de 42 bar, temperatura de entrada 450 graus Celsius. Turbinas rebaixadoras de pressão. Elas têm uma função bastante parecida com as turbinas de contrapressão, mas ela tem uma pequena diferença. Elas tratam a pressão de vapor, reduzindo ela reduzindo a pressão do vapor para que o vapor se adeque ao processo ao qual ele será enviado. E como bônus, ele produz um pouquinho de energia elétrica, diminuindo os gastos energéticos. Essa turbina rebaixadora de pressão ela é usada como uma substituta das válvulas redutoras de pressão, fazendo o mesmo processo de diminuir a pressão, com o bônus de receber um pouquinho de energia a mais. Falando agora sobre a energia metalúrgica, ela teve início em 1996 e investe nas áreas fabril e de máquinas, com estratégias de crescimento e diversificação dos seus produtos. Ela tem grande destaque e experiência nos setores industriais de açúcar, álcool, papel, celulose, químico, petroquímico, siderúrgico, entre outros. Em seu catálogo, basicamente tem dois tipos de turbina: turbinas de estágio simples e de multistágio. Turbinas de estágio simples, elas são basicamente que elas só possuem um conjunto de rotor estator, pelo qual o vapor vai passar. As de multistágio, no entanto, elas possuem dois ou mais conjuntos de rotor estator. As de estágio simples são radiais, elas têm boa eficiência e baixo custo de operação e manutenção. No entanto, elas são menos eficientes em operações que necessitam grandes diminuições grandes quedas de pressão ou então grandes conversões de energia. As turbinas de multistágio, elas podem ser divididas, as da ANG, em três classificações: as de condensação, contrapressão e a de condensação de duplo fluxo de escape. As de condensação, já foi falado que elas promovem o uso ao máximo da energia do vapor. E, considerando que ela tem, no caso agora, múltiplos estágios, a sua eficiência é aumentada. E com isso ela consegue aproveitar a energia mecânica e térmica de uma maneira mais abrangente. As turbinas de contrapressão. É basicamente também a mesma coisa que foi falado antes. Elas diminuem a pressão do vapor que passa por ela e aproveita a energia do vapor para criar um pouquinho de eletricidade. E por ter múltiplos estágios, essa energia é aproveitada com mais eficiência. E agora, turbinas a vapor de múltiplos estágios de condensação de duplo fluxo de escape. Ela pode ser acionada por completo ou somente com um módulo de baixa pressão. Ela basicamente divide o fluxo de saída em dois, ou seja, dois fluxos de saída de vapor. Isso acarreta uma diminuição da velocidade do vapor e também uma diminuição da contrapressão, o que acaba aumentando a eficiência térmica. E um adendo que é interessante falar: nas refinarias de Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, e também em Jacuecanga, e também em uma refinaria de Curitiba, possuem turbinas de contrapressão da NG Engenharia, da NG Metalúrgica. Falando sobre a Texas já foi fundada inicialmente somente para ser parte de um complexo industrial no Nordeste. Isso em 1972, e sua sede era em São Paulo. Com a criação da Incopeças Limitada, em 1975, o seu desenvolvimento ele foi alavancado, obtendo experiência em manutenção corretiva, fabricação de peças, de turbinas incluso, e também, claro, na produção de sua própria turbina.
Em 1986, ela ganhou o setor chamado Texas Industrial Limitada, que é um setor específico para a criação de turbinas de simples estágio e de múltiplo estágio, voltada para os setores como sucro energético e também petroquímico, entre outros. Olá, meu nome é Marcelo. Eu vou falar sobre o catálogo da empresa Texas. Ela atualmente apresenta 4 tipos de turbina: turbina de simples estágio, a TXSE, turbina de baixa potência, TXME, turbina de multiestágio de contrapressão, TXM, e turbina de vapor de condensação, TXC. Onde a turbina de estágio simples, ela vai ser uma turbina axial, onde vai ter uma potência de 3.000 cavalos. Ela pode chegar a uma pressão de 45 bar e uma temperatura de 450 graus Celsius. Além disso, se a gente perceber um pouco embaixo, a gente vai ver que ela vai ter suas condições de ponto de pressão, onde ela vai conseguir uma potência de acordo com os modelos que vai ser específico da empresa. Logo após, vai ter uma turbina de baixa potência, onde essa turbina de baixa potência também é uma turbina axial, onde ela vai ter uma potência um pouco maior, que uma potência, em vez de 3.000, vai para 4.000 cavalos, porém, a pressão e a temperatura tendem a ser a mesma. O ponto dela também vem o destaque nos modelos dela, em algumas condições, onde a potência dela e a eficiência dela vai ser melhor que outras turbinas da própria empresa. Quando a gente bota um pouquinho para baixo, a gente vai ver as características dela, onde a gente vai ver no bar a temperatura que pode chegar, a velocidade e tudo mais. A próxima turbina é uma turbina de contrapressão, onde é uma turbina que ele vai ser de estágio simples, também vai ser uma turbina axial, onde ela vai ter uma potência até 50.000 kW, vai ter também uma pressão de 68 bar e vai chegar a uma temperatura mais elevada, de 510 graus Celsius. Ou seja, uma turbina utilizada com uma condições bem mais específicas e quando a gente precisa ter uma potência bem mais elevada. E aqui a gente vê as mesmas condições características de acordo dessa turbina. E por fim, a gente vê uma turbina de vapor de condensação, onde essa turbina também vai ser axial, só que em vez de ser uma contrapressão, ela vai ser de condensação, como o Chamito já falou em cima, Luiz Gabriel, né, porque é o apelido dele. Mas, como ele já falou, então basicamente vai ter a mesma potência, a mesma pressão e mesma temperatura, porém só vai mudar o estilo dela. Se ela vai utilizar com todo vapor ou não. Se ela vai pegar aquele vapor, fazer uma transformação de energia e outro vai ser a parte que vai ser gerada. Após isso, a gente vai ter a próxima empresa, né? Que é a Sims Energy, que é uma empresa do ramo de energia, onde no site deles, basicamente, eles falam que as empresas que estão por dentro dela, que vai estar em 90 países, ela basicamente está em cerca de um sexto, né, basicamente, de toda a tecnologia que ela faz. Assim, ela consegue se destacar cada vez mais nesse ramo, onde o principal ponto dela é compressadores, transformadores, turbina a gás e geradores. Então, aqui no catálogo da empresa, que é um catálogo bem vasto, né, que a gente vê de turbina a vapor com entrada na vapor central, turbina de vapor de carcaça dupla para aplicações, turbina de vapor de concentração, turbina a vapor industrial e também turbina a vapor de produção econômica. Então, vamos à turbina a vapor de vapor central, a SST-800. Basicamente, vai ser uma turbina de estágio simples, onde vai ter entrada do vapor na parte central e o fluxo vai ser reverso interno. Então, essa turbina vai ter uma boa eficiência, vai ter uma boa confiabilidade e também ela é muito utilizada em processos de complexo industrial. Então, quando a gente percebe, a gente vai ter a imagem da turbina e nela vai ter algumas especificações relacionadas. Então, a potência, a velocidade dela, a pressão, a temperatura de entrada, a temperatura de saída.
Na próxima, a gente vai vir com duas turbinas, né? A turbina SST 700 e 900, que vão ser turbinas de vapor de carcaça dupla para aplicações de reaquecimento. Então, basicamente, vai ser uma turbina de contrapressão, onde ela vai ter uma parte disso de condensação e outra contrapressão, e vai ter um gerador no meio. Então, tipo, ela vai ter uma vantagem do reaquecimento, vai ter mudanças rápidas do seu carregamento e alta eficiência desse reaquecimento. Além disso, ela vai ter sistemas também de uma turbina radial. Após, a gente vai ver uma turbina de contrapressão, a SST-600, onde vai ser uma turbina que pode ser tanto axial quanto radial, vai depender do estilo que você queira fazer, onde ela vai ter uma alta eficiência e um mecanismo econômico. Entretanto, vai ter a capacidade do reaquecimento a 400 graus Celsius, onde vai ter uma alta confiabilidade e vai ser flexível nos processos industriais, certo? E aqui a gente vai ter turbina a vapor, a 400 e a 300, onde vai ser do estilo axial. Basicamente, vai ser uma turbina que vai ter muitos estágios de extração e o design dele é extremamente simples. Ou seja, o custo de manutenção e a inspeção deles são bem baratos para o ramo industrial. E a gente vai ver uma turbina de vapor para a produção econômica de calor e energia. A turbina que tem a menor potência da Siemens, que é SST-200, que a potência dela vai chegar a 20. Essa turbina vai ter um design rápido e fácil, porém ela não vai ter uma alta potência. Então ela vai ter uma capacidade de combinar modos de revestimento que vai fazer um alto desempenho dela. E por isso que ele vai ter esses modos de revestimento que vai ser fundamental para essa turbina. Então por isso ela vai se tornar mais barata. E agora vamos falar da última empresa, que é a WEG, que é uma empresa principal uma empresa brasileira, onde ela foi fundada dia 17 de setembro de 1961 em Jaraguá do Sul, no estado de Santa Catarina, onde basicamente ela tem um ponto de equipamentos eletrônicos com motores, basicamente propulsores, e onde ela começou a ampliar sua produção em componentes eletroeletrônicos, basicamente na parte de automação e transformadores, e com isso ele teve uma grande qualidade desses seus produtos, onde basicamente esses produtos deles, com o passar do tempo, foi reconhecido no mundo todo. E nele, o catálogo dele é gigantesco, tem cerca de 9, basicamente, turbinas, só que eu selecionei algumas dessas turbinas, e muitas dessas turbinas são basicamente turbinas de contrapressão e extração. Então, eu peguei uma de cada ponto. Então, vamos lá. Vamos com a turbina a vapor contra pressão, extração. Basicamente, vai ser uma turbina de contrapressão, onde ele vai ter a capacidade de ser utilizado para outros processos dentro da indústria, que vai gerar energia elétrica e também térmica. Além, ele vai realizar também a extração desses gases dessa turbina, onde tem algumas especificações. A gente vai ter uma potência nominal de saída de 150 megawatts, uma pressão admissional até 140 bar, uma temperatura admissão até 540 graus Celsius, uma rotação de 13.600 RPM, uma pressão de extração até 45 bar e uma pressão de escape até 16 bar. A próxima é uma turbina a vapor de condensação, que vai ser da linha de extração, que vai ser a linha CT/CTE. Então perceba que o outro era BT/BTE, certo? Então ele basicamente, como a gente vai saber, vai ser uma turbina de condensação, onde vai querer ter energia, vai aproveitar o máximo de energia do vapor. E ela é considerada uma turbina axial, onde ela vai apresentar a sua maior eficiência. Porém, a produção dela é bem mais cara. E nisso ela vai ter uma extração desses gases da turbina igual que vimos logo acima. Então, as especificações dela vai ser uma potência nominal de 150 megawatts,
uma pressão de admissão de 140 bar, uma temperatura de admissão vai ser até 540 graus Celsius, uma rotação de 13.600 RPM e uma pressão de extração até 45 bar. Após isso, a gente vai ter uma turbina a vapor de contrapressão da linha TM Flex. Então, basicamente, como a gente viu, vai ser do mesmo estilo de todas as turbinas a contrapressão que foi falado. E nela vai ter as suas especificações, tendo uma potência nominal de saída até 5 megawatts, uma pressão de admissão de 45 bar, uma temperatura de admissão de 450 graus Celsius, uma rotação de 6.500 RPM, uma pressão de escape de até 10 bar. E vale salientar que essa turbina também é uma turbina axial. E a gente vai ter a turbina a vapor de condensação da linha MCT. Como foi dito também, como já foi dito em várias turbinas, como é uma turbina de condensação, basicamente ela vai aproveitar o máximo dessa energia de vapor, onde ela vai ser axial e ela vai apresentar uma maior eficiência, porém ela vai ser um pouco mais cara. Então nela vai ter as seguintes especificações: uma potência nominal até 3 megawatts, uma pressão admissional de até 45 bar, uma temperatura de admissão até 450 graus Celsius e, por fim, uma rotação de 9.000 RPM. E, basicamente, é isso. Todas as fábricas todas as empresas que fabricam a turbina a vapor no Brasil. Além, vai ter algumas mais que vão fazer componentes relacionados, mas, de todo modo, são todas essas empresas. É isso. Muito obrigado por ter assistido e até mais. Até mais.